Recentemente a gente fez a mudança da nossa casa, a gente veio para essa casa nova aqui e como vocês puderam ver no vídeo anterior, a gente chegou aí a falar um pouquinho sobre pegar coisa de graça, que a gente pagou super barato e tal, mas meu, como é que funciona isso, né? Pegar coisa do lixo, pegar coisa usada, pegar coisa de graça, velho. Como é que funciona esse processo todo? Para começar, para você fazer esse tipo de coisa que a gente fez, você tem duas formas. A primeira é através do modo mais simples, que é literalmente pegar coisa usada que está no meio da rua, no lixo, que é o famoso hard rubbish. Não é sempre que você vai achar coisa assim tão boa largada aí no meio da rua, mas de tempos em tempos o council organiza esse catadão de coisa aí, então todo mundo coloca seus móveis, aquelas coisas pesadas que elas não querem mais usar na casa delas, na beira da calçada. E aí você pode simplesmente olhar, passar, pegar, colocar dentro do carro ou carregar na mão mesmo e levar para sua casa. Simples assim. Já os outros métodos é através do Gumtree ou do Facebook, ou até mesmo grupos de WhatsApp, por exemplo, Free Stuff in Melbourne, vários outros grupos desse tipo, que você pode encontrar muita coisa boa. Para mim, o Gumtree é a melhor opção. Por exemplo, você vem aqui, pega o seu celular, abre aqui o aplicativo do Gumtree, e aí você tem aqui, ó, More Categories, sei lá. E aí você coloca aqui, ó, Freebies. E aí ele vai te trazer tudo que tem de graça na região de Vitória. Mas, por exemplo, eu tô aqui em Melbourne Region. Eu tô em Melbourne CBD. Beleza. E eu quero uma distância máxima de 5 km, porque eu não tô afim de andar muito carregando essas coisas. Vou lá e dou um apply. Então, ó, ele vai trazer tudo. Tem até bicho aqui, ó, coelho, desk chair, uma geladeira gigante, mesa, pallet, um monte de coisa. Você consegue achar literalmente tudo que você quiser aqui pelo Gumtree. Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse sofá de couro aqui, ó, super bonitinho. Tá inteirinho, ó. Então você pega, manda uma mensagem pra pessoa, combina um horário, simplesmente vai lá, pega o negócio e leva para tua casa. Simples assim. A Lídia também gosta bastante dos grupos do Facebook. Tem grupos de Facebook, por exemplo, que é o Free Stuff in Melbourne, Hard Rubbish Melbourne, ou, sei lá, deve ter algum aí para Sydney também. Só que assim, eu não gosto muito desses grupos porque eles dependem muito das pessoas criarem um post, colocar lá, então às vezes as coisas ficam muito velhas. Então, tipo, sei lá, se a pessoa vendeu ou já doou, ela não vai lá e apaga o post, sabe? É meio bagunçado. O Gumtree já é um negócio mais direto e reto. Mas tem outros grupos, por exemplo, Carlton Neighborhood, Brunswick Neighborhood, esse tipo de coisa, que aí as pessoas você vai ter uma galera que já tá naquele bairro que você mora. Então tudo é muito perto, é muito fácil de você simplesmente combinar com a pessoa e ir lá buscar. E como é pertinho, às vezes a pessoa pode até entregar na sua casa, né? Caso você não tenha um carro e não tenha como transportar algo que seja muito grande. Praticamente todos os bairros devem ter alguma coisa nesse sentido. Vou deixar alguns links aqui para vocês verem como exemplo. Então, entra nesses grupos, procura coisas para vocês. Mas é óbvio que você não vai conseguir sempre uma coisa de graça, ou se tiver de graça, às vezes vai estar quebrada, não vai estar numa condição muito boa, né? Então você vai ter que acabar comprando. Mas assim como achar coisa de graça, você também acha muita coisa barata e usada aqui na Austrália, né? Então, seja no Marketplace do Facebook, seja no Gumtree, seja por WhatsApp, você pode economizar muito dinheiro. Então, por exemplo, tem coisas aqui em casa que a gente pegou que, cara, valia $800 e a gente pagou $50, sabe? O que fez a gente economizar uma grana preta, vocês não têm noção. Fica até o final desse vídeo porque a gente vai fazer as contas e vocês vão ficar de boca aberta quando a gente der a diferença brutal de comprar coisas novas com as coisas usadas e as coisas de graça que a gente pegou aqui em casa. Então, bora lá dar uma volta pela casa que eu vou mostrar item por item pra vocês o que a gente pagou e o que a gente pegou de graça. Vamos lá! Mas antes de começar, tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o Gumtree. Seja no Gumtree ou no Facebook, qualquer um desses lugares, você sempre tem que ficar atento em como que as coisas estão armazenadas. Por exemplo, coisa que tá na rua, você não sabe quando que foi que a pessoa colocou as coisas lá, então às vezes pode ter chovido, tomou muito vento, tem pó e tudo essas coisas, que acaba degradando um pouco aí o estado, a qualidade das coisas, né? Então só tem que ficar um pouquinho atento a isso, mas no geral dá pra achar uns bons negócios por esses aplicativos. Bom, então vamos lá, começando aqui pelo escritório. Essas duas mesas aqui
essas nossas do escritório, a gente acabou comprando porque a gente queria uma coisa muito específica e tinha que ser 2 mesas iguais pra gente poder montar nesse layout que a gente deixou. E achar uma coisa assim muito específica no Gunter é meio difícil. E achar 2 iguais assim, puta, tende ao impossível. Como a gente precisava disso meio que rápido, a gente optou em ir lá na IKEA e comprar. Elas custaram $120 cada uma, então deu aí um total de 240 com as mesas. Aquela minha cadeira é uma cadeira gamer, eu acabei comprando ela também, porque a gente até achou uma cadeira desse tipo largada no meio da rua uma vez no Hard Rubbish. A gente ficou empurrando essa cadeira por 5 km aqui em Melbourne, mas no fim das contas a gente acabou percebendo que ela tava meio pensa, assim, meio torta, e aí começou a me dar um pouco de problema na coluna, então a gente resolveu mandar ela embora e acabei comprando aquela nova ali. Já essa aqui da Lid, ó, essa também é uma cadeira da IKEA, mas essa foi totalmente de graça, a gente achou no Hard Rubbish do prédio. E cara, foi muito esquema, porque essa cadeira, uma nova, custa mais ou menos $79. E velho, de 79 para 0 é muita grana de economia. Então, finalizado aqui o nosso escritório, agora vamos lá para a cozinha. Bom, aqui na cozinha a gente tem bastante coisa, tem muito eletrodoméstico pequeno, por exemplo, esses aqui, ó, torradeira, panela de arroz, kettle. Esse tipo de coisa a gente não vai colocar na conta porque esse tipo de coisa é baratinho e é muito fácil de achar de graça. Então a gente vai colocar mais as coisas grandes mesmo. Por exemplo, geladeira. Geladeira foi uma coisa que a gente optou por comprar porque estava muito difícil de achar uma coisa que fosse gratuita, assim, de boa qualidade. Ela tem aqui, a gente já mostrou, ela tem uns amassadinhos aqui, mas coisa pouca. E, cara, ela tá funcionando muito bem. E pra vocês terem uma noção, a gente pagou $130 nessa geladeira. O custo dela de uma equivalente hoje em dia tá na faixa dos $839. Cara, é muita grana, velho. Foi uma puta economia pra gente. Para e pensa, foram mais de $700 de economia. Cara, é muito, muito dinheiro. Já fogão, por exemplo, não é uma coisa que vocês têm que se preocupar muito, porque o que acontece? A maioria das casas que vocês vão alugar aqui na Austrália, elas já tem fogão ou um cooktop, coisa do tipo, então você não precisa se preocupar em ter que comprar esse tipo de coisa. Então assim, meu, custo de fogão é 0. Agora essas outras coisas pequenininhas, assim, prato, essas coisas, isso tudo dá pra achar de doação facinho, então vocês não precisam se preocupar muito com esse tipo de coisa. Então agora, finalizada a cozinha, bora ver lá o nosso quarto. Bom, aqui no quarto não tem muito segredo, a gente só tem a nossa cama mesmo, que na verdade é só o colchão, porque a gente não achou uma bed frame, né, que eles chamam, que seria a cama com o estrado lá, ou tipo o suporte da cama box. Então a gente acabou optando por ficar só com o colchão no chão mesmo, direto, porque aqui é carpete, então não tem problema nenhum. Ainda tá faltando algumas coisinhas, por exemplo, uma mesinha, uns criados mudos e tal, pra gente poder colocar o umidificador, colocar algumas coisas, não ter que deixar tudo largado no chão igual tá aqui agora. Mas o mais importante aqui é falar que esse colchão aqui, por exemplo, que a gente pagou $50 somente, assim, ele tava muito barato, em uma condição muito legal, e um novo desse custa $800, gente, é muito caro, velho. Foi uma puta economia, $750, então já soma aí, $750 do colchão, mais 700 da geladeira, meu, são $1.450 de economia já. Uau! Além disso, tem um detalhe muito importante quando vocês vão comprar colchão usado. O primeiro deles fica muito atento em como esse colchão tá armazenado no anúncio. Por exemplo, tem muita gente que anuncia o colchão lá que ele tá vendendo, mas aí o colchão tá jogado no chão, sem proteção nenhuma, às vezes tá na garagem da pessoa pegando pó, e meu, se tiver no jardim, então corre, negada! Não compra por mais barato que ele tiver e por melhor que ele seja. O que acontece? Se ele tá exposto assim, ele pode ter tomado chuva, ele pode ter bicho, né? Pode ter bed bug, pode ter carrapato, sei lá, alguma coisa que, meu, você colocar isso dentro da tua casa vai ser um puta problema pra você e uma mega dor de cabeça. Colchão, eu acho que é uma das coisas que é mais importante você ver, se ele tá em cima da cama, se ele tá todo bonitinho, se não tem mancha, se ele não tá torto, né? Porque às vezes é colchão de mola, então ele afunda mais de um lado do que do outro, a pessoa não fica fazendo aquele esquema de rotação de colchão e tudo. Então, mesmo que você tenha que investir um pouquinho mais, investe um pouquinho mais no colchão, porque vai valer a pena. Agora chegando numa parte que a gente mais gosta aqui da casa, que é a nossa sala. E a nossa sala é a coisa mais incrível do mundo, porque a gente pegou praticamente tudo de graça. Na sala inteira, a gente só gastou com aquela TV e o rack, que
que a gente acabou pegando por um grupo, acho que foi no grupo de WhatsApp, uma menina tava vendendo os dois por $150 apenas. Esse rack aqui, ele é um rack da IKEA, custa $140 um novo. Já é o preço praticamente da TV e do rack. A TV a gente não conseguiu achar uma TV com um modelo certinho, tudo, mas a gente estima aí pelas equivalências das marcas que ela deve estar em torno de $300 a $350 no mínimo. Já esse sofazão aqui, ó, que tá aqui atrás de mim, esse sofá aqui custou apenas $0. Ele também é um sofá da IKEA, tá em ótimas condições. A Lídia amou esse sofá aqui porque você consegue trocar a capa dele, né? Então, se um dia a gente chegar a sujar alguma coisa assim, é só tirar essa capa, joga na máquina, dá pra lavar tudo de boa. Ele tem um probleminha lá no braço, que ele tá um pouquinho tortinho a espuma, mas cara, isso não interfere em nada no conforto desse sofá aqui, que é maravilhoso, a gente gostou demais. E assim, um novo desse na IKEA custa mais ou menos $600, velho. Já vai fazendo as contas aí pra vocês verem o quanto que a gente economizou. E aí, saindo aqui da sala de estar, você vem aqui, ó, anda um pouquinho aqui pela sala, a gente tem aqui a nossa sala de jantar com essa mesona enorme, que também uma qualidade muito top, velho, muito boa. É uma mesa com jogo de 6 cadeiras já, essa mesa ela é expansível, tem um material super bom, né, tipo, você vê que a madeira, ó, parrudona. Cara, saiu de graça, cara, de graça. Ela tem uns cisquinhos? Tem. Mas, velho, sério, foda! Isso não influencia em nada. Ela tá bonita, ela tá boa. Então, meu, por mais que tenha um arranhãozinho ou outro, não tem do que reclamar, né? A gente não conseguiu encontrar o valor dessa mesa, né, de uma nova, porque é muito difícil você achar esse tipo de coisa, né? Mas assim, a gente estima, pelo que a gente procurou aí na IKEA, umas coisas mais ou menos desse tamanho equivalente, daria aí entre $650 a $700, né? Então, meu, mais uma economia brava aí que a gente fez. E um outro item que a gente também tem aqui na sala são essas poltroninhas aqui, ó, que a gente tem duas delas, né? Na verdade, uma tá aqui, outra tá lá no escritório, mas essas duas poltronas a gente também pegou de graça, de doação. A gente não sabe o valor exato, mas uma coisa equivalente, assim, mais ou menos lá na IKEA, tudo pra gente é base na IKEA, tava aí entre $400 e $600, né? Em cada uma delas, então já joga aí na conta mais ou menos isso daí, pra gente fazer uma conta final aí lá no final do vídeo. Agora chegando na última parte aqui de casa, que é a lavanderia. Na lavanderia a gente tem ali, ó, a nossa secadora e a nossa máquina de lavar. A secadora foi um puta achado também, que é uma marca muito boa aqui na Austrália. Ela não é tão grande, ela tem só capacidade para 4 quilos, mas ela cumpre bem o propósito dela. A gente pagou $130, não foi a coisa mais barata, mas assim, uma nova sairia mais ou menos uns $350. Comparado com os outros itens, ela não foi o item mais barato que a gente comprou, mas assim, pela qualidade, pelo estado que ela tá, ela valeu muito a pena, porque assim, nada, 1/3 do valor, né, gente? Já a máquina de lavar, essa sim foi um puta achado, porque ela vale em torno aí de uns $800, se eu não me engano, uma nova. E a gente pagou só $70. E ela tava em muitas boas condições. Uma coisa que vocês têm que ver quando vocês forem comprar uma máquina de lavar é olhar na borracha, se não tem bolor, sabe? Tipo aquelas manchas muito pretas. Fora isso, uma dica que eu dou pra vocês é sempre olhar o Energy Rating e Water Rating da máquina de lavar. Que são esses selinhos aqui, ó, Water Rating, tá vendo? Que você tem aqui, ó, 4 de 6 estrelas, que ele mostra quantos litros de água ela usa por lavagem. Então, por exemplo, essa daqui usa 75 litros de água por lavagem. E o outro selo é esse aqui, ó, do Energy Rating, que vai mostrar para vocês quanto que essa máquina gasta de energia para cada ciclo de lavagem dela. E uma última coisa que vocês têm que ficar muito atentos na hora de vocês comprarem a sua máquina de lavar ou pegar por doação, é se ela vem com esses pinos aqui, ó. E geralmente tem 4 a 5, que é para você colocar atrás da máquina de lavar e travar o tambor. Sem isso aqui é muito arriscado de você transportar a máquina de lavar, porque ela pode quebrar. Então, sempre que você for comprar ou pegar de doação, transportar ela, coloca esses pinos e lembra de tirar na hora de ligar. Porque tanto transportar sem isso aqui e ligar com isso aqui, você pode arregaçar a sua máquina de lavar e fazer você perder ou dinheiro ou uma bela de uma oportunidade de ter achado uma máquina de lavar de graça. Bom, de volta aqui no escritório, tá na hora da gente fazer aquele pacotão aí, mostrar aí quais são os valores totais aí do quanto que a gente gastou para mobiliar a nossa casa inteira. Então, considerando aí só os móveis, as coisas que a gente comprou, seja usada, seja nova, coisa que a gente pegou de graça, o custo total aí para mobiliar a nossa casa inteira foi mais ou menos $1.061.
Lembrando que não estamos considerando aqueles eletrodomésticos pequenininhos, né? De qualquer maneira, é um valor super em conta e mesmo que a gente inclua aí o valor de transporte, né, com aluguel de van, combustível que a gente andou gastando aí para fazer a mudança, o valor sobe aí para mais ou menos $1.267. Ainda assim é muito baixo, né? E aí você pergunta, né? Ah, mas não valia a pena vocês contratarem uma empresa para fazer a mudança? Não. O que acontece? A gente morava num apartamento que era fully furnished, ou seja, ele já tinha tudo, literalmente tudo. A gente não tinha quase móveis para trazer. Então, quando a gente chegou para cá, a gente teve que comprar um monte de coisa nova. E aí não tinha condição da gente chegar e pedir para uma empresa, falar, olha, na segunda-feira você pode ir lá buscar o sofá, aí no sábado você vai buscar a máquina de lavar, sabe? Tipo, a gente foi fazendo literalmente um catadão em tudo quanto é região da cidade, então não tinha como você pagar uma empresa para fazer isso para você. E eu acho que nem tem alguém que faça isso para você. Mas agora, comparando aí com o valor, se a gente fosse comprar tudo novo, zeradinho assim, o valor sobe para $5.857. Cara, é quase 4 vezes mais, é muito absurda a diferença. Isso sem contar ainda valor de frete, aquele tempo que você vai ter que ficar esperando as coisas chegarem. Meu, assim, não tem comparação o valor, né? Então, assim, se você não tá com pressa, não tá com urgência para se mudar, meu, tenha paciência, entra nesses aplicativos, tanto o Gumtree quanto o Facebook, e, cara, procura, mas procura muito, fica lá, porque você vai achar alguma coisa de graça, você vai achar coisa mais barata, mas obviamente se você tem aí pressa, né, se você tá na urgência igual a gente tava, aí não vai ter jeito, você vai ter que desbancar um pouquinho mais, mas ainda assim é muito menos do que você ter que comprar tudo novo, né? Então vale a pena você explorar esses aplicativos, ter paciência e gastar o menos possível aí mobiliando uma casa que talvez você se mude aí daqui a um ou 2 anos no máximo, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, assina o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!